Boa noite, valeu, Bruno. Eu quero agradeço aí o convite de vocês, de terem lembrado de mim. Estou vendo aí um monte de figurinha conhecida também, lá de Caxias. A Ana Paula acabou de me dar uma boa noite aí. A Ana Paula é coordenadora agora, mas foi aluna nossa lá, né? E ela falou, ela prometeu que viria hoje para conferir a palestra contigo. Bom, muito bem, então, gente, boa noite. Eu fui chamado, então, para dar uma breve visão aí da carreira em sistemática biológica, certo? Quando a Flávia me chamou, ela falou para eu orientar mais ou menos isso, que eu falo de várias coisas, e então, não sei o que vocês discutiram aí quando cogitaram me chamar, mas eu falo de sistemática, de evolução, de várias coisas, mas aí, como eu estou retornando aí ao Rio de Janeiro, depois de ter ido trabalhar bem longe, né, eu entrei na Rural agorinha. Aí ela falou que vocês tinham pensado aí em eu falar alguma coisa sobre carreira, né? Que eu já trabalhei então em vários lugares e sempre tentando manter essa linha aí, né? Essa aventura que é trabalhar com sistemática biológica, com biodiversidade no Brasil. Então eu vou colocar aí uma pequena apresentação, vocês não vão precisar ver minha cara por muito tempo, tá? Vou colocar um PowerPointzinho que vai estar disponível para vocês naquele link de anexos lá, tá? Eu nem coloquei muita bibliografia, né, muita citação, mas tem um artigozinho que a gente vai ver principalmente no final da apresentação e também vai estar lá para vocês baixarem, tá? Aqueles que quiserem, na parte dos anexos. Então, tanto a apresentação quanto esse artigo vão estar lá para quem quiser guardar para depois, ok? Então, agora eu vou colocar aqui já a apresentação, tá? Para a gente poder prosseguir. Muito, se todo mundo estiver vendo aí, né, o título é Carreira Acadêmica em Sistemática, Desafios e Emoções de Trabalhar com Biodiversidade no Brasil. Então, começando, né, uma boa noite a todos. Só para falar um pouquinho de mim, né, eu sou daqui do Rio de Janeiro, carioca, torcedor do Fluminense, gosto um pouquinho de rock, especialmente Pearl Jam, e sou aquilo que se chamaria hoje em dia de nerd, né? Curto aí coisas típicas de nerd, tipo RPG, Star Wars, e sou fanático também por Cavaleiro do Zodíaco, mas não é disso que eu vim falar, né? Vamos falar da carreira acadêmica, certo? Então eu, né, sobrevivi ao período de formação, aqueles que estão aí em plena crise existencial de meio de graduação, acreditem, eu sobrevivi, né, com algumas sequelinhas, mas dá para se continuar vivendo perfeitamente, né? Então eu fiz licenciatura e bacharelado em ciências biológicas lá na Rural. Eu sou ruralino e na época podia fazer as duas coisas juntas, agora não pode mais, infelizmente. Você tem que escolher um dos dois, mas ainda é fácil ter os dois diplomas via reingresso. Só que, diferente de muitos ruralinos, né, e de muito aluno que faz aí a sua formação científica dentro da própria universidade, eu, né, destoei um pouquinho desse hábito. Por quê? Porque eu fiz a graduação inteira lá na Rural, mas a minha formação científica não foi feita na Rural, né? Eu sou cria científica do Museu Nacional da UFRJ, né? A instituição científica mais antiga aí da América Latina. E aí, mesmo durante a graduação, eu comecei lá, né, a minha iniciação científica no departamento de entomologia do Museu Nacional,
no laboratório de díptera. Então, eu trabalho desde a iniciação científica com esses bichinhos bonitinhos aqui, né, trabalhando com sistemática e biogeografia de Diptera conopide. Né? Diptera, para quem não sabe ou não ouviu falar ainda, é a ordem de insetos que abriga aí as moscas e mosquitos, certo? Então, né, eu comecei lá no museu no ano de 2001, certo? E aí fiz todo o meu estágio de iniciação científica lá no departamento de entomologia. E aí, quando eu me formei, né, imediatamente depois de me formar lá na Rural, aí eu passei a ser aluno do Museu Nacional, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, no PPG Zoo, né, que é o programa de pós-graduação em zoologia do Museu Nacional. Né? Apesar de tudo de ruim que aconteceu para o museu lá no ano retrasado, o programa não está interrompido, ele ainda é ativo, né? Eu ainda tenho vários colegas que estão aí participando com todas as dificuldades, mas estão lá ativos dentro do PPG Zoo. Então foi lá, mestrado, doutorado, deu uma pequena pausa aí no mestrado para o doutorado, já explico por que daqui a pouco. Né? E lá no museu, parte desse doutorado foi feito em esquema de sanduíche, né, que é uma bolsa que você recebe para fazer um estágio durante a formação, durante o tempo do doutorado no exterior, e aí, no caso, eu fiz lá no Canadá, né, na Canadian National Collection of Insects, que é tipo uma divisão de entomologia do Ministério da Agricultura de lá, como se fosse uma Embrapa, tá? E aí, como resultado, os meus orientadores durante a minha carreira foram, né, a doutora Kátia Patil, lá do Museu Nacional, e o doutor Jeff Skevington, lá da Canadian National Collection. Só que aí também destoei um pouquinho, né, da formação típica que um pesquisador tem. Né? Normalmente, a gente tem aí a maioria dos alunos que se formam e vão fazer pós-graduação para serem pesquisadores, sobreviver de bolsa, né, tentarem ficar lá nas primeiras colocações e aí tentarem sobreviver de bolsa até estarem completamente formados e terem condições de fazer concursos universitários. Eu não pude fazer isso, né, porque não tinha muito como ter apoio de casa e tudo, então eu optei por já tentar começar a trabalhar simultaneamente com o começo da pós-graduação também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entrei no mestrado, eu comecei a trabalhar, porque foi coincidente, eu comecei a ser chamado, eu comecei a fazer concurso, mesmo antes de me formar. Então, quando eu me formei, calhou, né, num intervalo bem pequeno, no início do ano de 2005, eu ser convocado aí para 2 desses concursos que eu tinha feito, né? Então, eu comecei a trabalhar na CEDUC do Rio de Janeiro, né, na Secretaria Estadual de Educação, e comecei a trabalhar também na Secretaria de Educação do município de Angra dos Reis. Isso aí foi quase simultâneo. Então, foram 3 coisas começando ao mesmo tempo. Né? Eu trabalho na escola estadual, aí, com a biologia do ensino médio, noturno, e no ensino fundamental, na Secretaria de Educação do município de Angra dos Reis. Então, vocês veem aí que eu já tenho vocação para trabalhar longe. Né? Embora no estado eu trabalhasse do ladinho de casa, em Nilópolis, aí em Angra dava uns 150 quilômetros de distância de casa. Né? Nessa escolinha aí, que não tinha essa fachada bonita aí quando eu trabalhava lá, a Escola Dom Pedro I. Tá? E foi assim até mais ou menos 2007, quando, né, logo depois também que eu defendi meu mestrado, eu fui chamado para um concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
Então aí eu abri mão, né, da minha matrícula do Estado e fui trabalhar na Secretaria de Educação, que atrapalhou um pouquinho, por isso que tem aquele intervalo que vocês viram ali entre eu terminar o mestrado e começar o doutorado, porque na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro não havia turno noturno, então eu tinha que trabalhar no Rio e em Angra durante o dia, e aí não sobrava tempo nem para frequentar o laboratório direito, né? Mas por que eu estou falando isso? É a realidade para a maioria dos profissionais formados em biologia, né? Ainda mais no CEDERJ, que você já faz a licenciatura, né? Então, é na licenciatura que está a maior empregabilidade do profissional, e aí provavelmente a maioria de vocês vai ter o seu primeiro emprego dando aula ou em escola particular ou em alguma secretaria estadual ou municipal de educação. Tá? Então foi aí que eu comecei, embora, né, antes de entrar na Prefeitura do Rio, estivesse fazendo aí simultaneamente a minha formação de pós-graduação e trabalhando. Né? Eu podia até ganhar bolsa no mestrado e no doutorado, mas não, como eu já tinha emprego, não ganhei. Abdiquei da bolsa para o próximo colocado, certo? Mas aí, nesse ínterim aí, nesse meio tempo que eu estava labutando aí na educação básica, tá? Eu tive a minha primeira chance de ter contato aí com a educação superior, que foi exatamente aí no CEDERJ. Então, no ano de 2007 também, mesmo ano que eu comecei aí na Prefeitura do Rio, eu passei para a seleção, na época aí estava abrindo, né? Eu sou membro fundador aí do Polo Duque de Caxias, né, do CEDERJ. Eu e a Raquel Leal, né, que também foi aí de Piraí, se eu não me engano, nós meio que fundamos fomos os dois primeiros tutores da biologia do CEDERJ de Duque de Caxias. Então eu fiquei quase 10 anos aí no CEDERJ de Duque de Caxias, pegando as disciplinas de biodiversidade e zoologia. Então eu dei tutoria aí de diversidade de seres vivos, introdução à zoologia, dei também de protostômia, né, com a professora Kátia sendo minha chefe tanto de orientação quanto de tutoria. Né? E aí eu também peguei algumas edições de insetos na educação básica e de dinâmica da terra, mas eu fui, durante mais tempo, tutor dessas três disciplinas, né? De diversidade de seres vivos, introdução à zoologia e diversidade biológica dos protostomatos. Nesse tempo aí do CEDERJ também me convidaram para orientar várias monografias, então eu tenho vários ex-orientados do CEDERJ, fui banca de outras tantas, inclusive de uma aluna da Raquel, aí do Polo de Piraí, né? Então, assim, o primeiro contato aí que eu pude ter com o ensino superior foi realmente no CEDERJ, contribuiu bastante depois para o desenrolar da carreira, que aí a gente já pode ter contato aí com um ambiente que é de ensino, mas também é de pesquisa e extensão ao mesmo tempo. E aí, quando chegou o ano de 2008, né, eu já estava bastante chateado pelo fato de estar aí com a parte de pesquisa meio que paralisada, né? E aí, quando chegou 2008, eu tive a chance, né, de ir trabalhar na carreira docente federal, né? E é porque, assim, como eu falei para vocês, trabalhando em dois municípios durante o dia, não havia tempo hábil para basicamente nada de pesquisa, não dava para frequentar laboratório, nada disso. E aí eu já estava até muito desestimulado com a carreira docente na educação básica, nos dois municípios, depois antes no estado, no município, e, né, aquele estresse básico que você tem quando você se depara com todas as dificuldades da educação pública no Brasil. Você fica até desestimulado até de continuar sendo professor, mas
por sorte, aí veio essa possibilidade desse salto, e aí eu fui dar aula no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Comecei bem longe também de casa, né, seguindo a tradição, e aí eu comecei no campus de São Gonçalo, também fundando praticamente o campus, né. Fiquei no campus São Gonçalo até retornar do sanduíche em 2013. Depois eu me mudei para o campus Nilópolis, da onde eu fui aluno do ensino médio também, e fiquei lá, né, no campus Nilópolis até o ano de 2017. E lá no campus Nilópolis eu tive a chance de ministrar aí, né, as biologias do ensino médio para o curso técnico de meio ambiente, de controle ambiental, que existe lá no campus de Nilópolis. E também tive outra chance, simultaneamente do CEDERJ, de ingressar aí no ensino superior, né? Porque eu não sei quantos de vocês aí conhecem os institutos federais, mas o Instituto Federal é uma instituição pensada para verticalizar a formação, né? Indo desde o ensino médio até a pós-graduação. Então, no campus Nilópolis havia o curso superior de física, que tinha, né, uma matéria de biologia básica, e aí eu tive a chance de ingressar, né, no ensino superior nessa disciplina aí de biologia básica, né, inclusive aqui é finalzinho de ano por conta da greve, o dia da estreia do Star Wars, o Despertar da Força, né? E como eu tinha ido ver na pré-estreia, deu para ir dar aula aí no fechar do ano letivo a caráter, para me despedir da turma, né? E então, quando eu, né, comecei no IFRJ, aí, como o IFRJ é uma instituição muito parecida com as universidades, né, e aí você pode fazer pesquisa, extensão, aí a minha carreira acadêmica voltou a se movimentar depois desse período de estagnação, né? Então, eu pude voltar a frequentar meu laboratório, né, voltar a produzir, e pude, então, em 2010, fazer a seleção e começar o curso de doutorado, que aí, né, durou até 2014 e incluiu esse estágio aí no Canadá. E aí eu voltei a fazer pesquisa e tudo. Só que também o IFRJ não estava sendo suficiente para que eu, né, conseguisse sossegar na carreira, porque apesar de ter várias atribuições aí já de um professor federal, né, similares a de um professor de universidade, a gente podia ter iniciação científica, né, podia orientar, mas como a instituição era de um perfil muito técnico, como eu trabalho com sistemática, né, que é uma ciência básica, e aí já é um dos desafios você conseguir se encaixar numa instituição que consiga atender o seu perfil de pesquisa, né? Então, como lá era muito técnico, era muito difícil conseguir alunos para orientar. Então, quem estava lá no curso de meio ambiente, né, normalmente se engajava em projetos de iniciação científica júnior, que estão disponíveis aí para o ensino médio, mas muito mais nas áreas de tratamento de resíduos, de microbiologia aplicada, né? Então não havia muito espaço aí para fazer projetos de taxonomia de insetos, que é com o que eu trabalho, tá? Então, eu não estava completamente satisfeito aí no IFRJ e passei, então, né, a procurar algumas alternativas. Lá também não existia curso superior de biologia, então não havia muita chance de ter alunos interessados em taxonomia de insetos. Tá? E nem havia muita abertura para se propor que houvesse um curso de biologia lá. Então, eu tive que procurar outras opções. Nesse meio tempo também, né, eu
tive a chance de exercer aí um trabalho de outra natureza, né? Um trabalho de natureza mais técnica, literalmente de enfiar o pé no mato para a gente fazer levantamento de diversidade de insetos como consultor de EIA-RIMA. Então, eu fiz 2 desses trabalhos, né? E aí tive a chance de ir para um lugar que eu sempre quis ir para coletar, né? Que é a floresta amazônica. Então, eu pude fazer 2 trabalhos de licenciamento aí para a implantação de um aterro sanitário no município de Acará e de uma usina termoelétrica no município de Barcarena, todos aí no estado do Pará, dentro lá do bioma da floresta amazônica. Tá? Então, também é uma das opções para quem se aventura aí a trabalhar com biodiversidade, tá? E muitos dos que não são licenciados, né, tem nessa janela aí aberta da consultoria uma oportunidade de emprego, já que quem não é licenciado não pode dar aula. Né? Então, enquanto eu estava no IFRJ ainda, a primeira que eu fiz ainda estava no IFRJ, eu comecei a ser chamado aí para esses trabalhos de consultoria. Só que, como eu falei, que eu estava ficando insatisfeito aí, né, pelo IFRJ não dá muita chance, né, de ter alunos, de ter projetos, de aumentar o currículo e tudo. Assim que eu terminei o doutorado, em 2014, eu comecei a, então, procurar outras chances de trabalhar. Então, eu comecei, né, a rotina de concurseiro. Eu ia lá, via aonde tinha concurso aberto para zoologia, e então me inscrevia e fazia, porque quem quer seguir carreira acadêmica, né, e que o pináculo aí da carreira acadêmica é você conseguir um emprego como pesquisador em alguma instituição puramente de pesquisa, então como professor em uma universidade, é sair fazendo os concursos para essas vagas, não importa onde elas se abram. Então eu fiz uma maratona de concursos aí entre 2014 e 2016, no Brasil quase inteiro, então teve aí, ó, Espírito Santo, Minas Gerais, aqui no Rio, né? Algumas aqui no Rio, então o UERJ, o FRJ, Unirio, né? Fiz no Paraná também, em Londrina, fiz em também algumas no Ceará, né? E também no Paraná, até que em 2016 eu fui aprovado depois de 8 concursos, embora eu não tenha ficado abaixo do 6º lugar em nenhum, né? A maioria eu fiquei aí em 2º ou 3º, mas finalmente eu fui aprovado em 1º lugar para a Universidade Regional do Cariri, que fica na cidade de Crato, no Ceará. Então, em 2016 eu fui aprovado para a URCA, né, a Universidade Regional do Cariri, que é uma universidade estadual, né, do sistema estadual do Ceará, e aí fui me aventurar, finalmente, né, no magistério superior de verdade, como professor de um curso superior de biologia, né, demorou um pouquinho para tomar posse, então eu tomei posse no ano de 2017, e aí pude exercer o magistério superior na URCA, entre os anos de 2017 e 2019. E aí, ir trabalhar, né, com taxonomia, com biodiversidade, ser professor de ensino superior no interior do Brasil é uma experiência que te dá uma visão realmente das dificuldades que a gente tem na educação pública, né, e de quanto que o povo do interior está aí empenhado, né, já que historicamente foi excluído aí dos processos de oferta de educação pública de qualidade. Se vocês notarem aqui, né, vocês vejam que o ano de fundação da URCA é 1900
1986, né? Então vejam aí que as universidades do Rio, por exemplo, datam da década de 30, 40, 50, enquanto, né, lá no Nordeste a gente tem aí a maior universidade da região, foi fundada em 1986. Né? Então o povo lá se empenha muito em tirar esse atraso, então são alunos aí extremamente esforçados, dedicados, e também é uma experiência legal de você estar inserido, né, trabalhando com pesquisa em um bioma que é notoriamente subestudado, que é a Caatinga, um bioma fenomenal. Existe um mito de que a Caatinga tem uma diversidade muito baixa, mas é um mito, né? A diversidade lá só é baixa porque quase ninguém foi para lá coletar, então não existem dados. Mas quando você começa a trabalhar lá, você vê que tem muito bicho, muita planta, é só ir lá e coletar e trabalhar, que você vai ter, então, plenas condições de ver o que está acontecendo lá, certo? Então eu fiquei durante os anos de 2017 e 2019 lá, né? Comecei a fazer pesquisa, só que também, né, não dava para ficar inteiramente satisfeito. Embora, né, trabalhar na Caatinga traga perspectivas aí muito boas para trabalhar com biodiversidade, porque como quase nada foi estudado lá, não teve coleta, praticamente tudo que você pegar lá vai ser novo, né? Vai ser trabalho inédito, né? Mas, infelizmente, ainda é uma universidade à moda antiga. Então, você tem aí um sistema quase que feudal, né, de divisão de laboratório, né, e as políticas internas de toda a universidade. E também, né, por ser uma universidade estadual, a gente também tinha uma certa míngua de recursos. Por exemplo, a gente tinha que bancar as idas a campo quase que do próprio bolso, e tudo isso acabava dificultando aí o bom andar do trabalho. Mas foi um período assim, muito gratificante. Eu acho que eu só consegui, né, prosseguir porque tive experiência didática superior lá na URCA, né, porque tive algumas publicações, tive experiência de ser coordenador de curso, então, né, é muito enriquecedor. Sem falar que lá, como eu fui aprovado para zoologia geral, eu dei aula de praticamente tudo. Né? Eu acho que eu só não dei aula de tetrápodes. O resto eu peguei disciplinas aí englobando virtualmente todos os grupos zoológicos, né? Mas então, por conta dessas dificuldades aí, né, eu continuei vendo aonde apareceriam né, mais vagas e tudo que não tivessem tanta dificuldade para se realizar o trabalho quanto havia lá. E calhou de, em 2019, aparecer a Rural. E a Rural, né, como vocês viram lá no comecinho da apresentação, foi o lugar onde eu me formei, que eu tinha um carinho todo especial. Eu falei, eu nem estava muito afim de voltar para o Rio, mas pensei comigo mesmo, como é a Rural, vamos tentar, certo? Então, segunda parte da maratona de concursos, mais um, né, depois da URCA, eu então me inscrevi para o concurso da Rural, que foi aí no meio do ano de 2019, e fui aprovado em primeiro lugar. E aí, no finalzinho de 2019, eu fui convocado, saindo da URCA e vindo, né, para assumir minha vaga na Rural. E aí entrei, estou na Rural desde o começo desse ano, né, implantando aí, tentando implantar um laboratório né, da minha área de estudos, que é mais ou menos o que eu vou tentar passar para vocês, né, o que eu faço
como um exemplo aí de carreira dentro da sistemática. Então, como eu falei lá no comecinho, né, desde a iniciação científica, eu trabalho com insetos, com taxonomia de insetos, que é coisa para sofredor, né, já que os insetos representam a maior diversidade de espécies que existe aí no reino animal e até onde nós conhecemos entre todos os seres vivos, né? Tanto que tem essa brincadeirinha aí do J.B.S. Haldane, um dos grandões aí da teoria evolutiva que nós usamos hoje, teoria sintética da evolução, né? Que diz que o criador, né, se é que ele existe, ele deve ser um cara que gosta pra caramba de besouros, numa tradução livre. Então, por quê? Porque os besouros sozinhos, nem estou contando aí os outros insetos, eles fazem parte, eles representam o maior grupo de animais em termos de número de espécies. Tá? Aqui tem um gráficozinho, né, para vocês compreenderem quanto, né, que os insetos são importantes. Os insetos, eles compreendem aí, em dados já defasados 85% de todas as espécies animais. Então, vocês peguem aí todos os animais que vocês conhecem, que vocês podem imaginar, 85% das espécies aí, de tudo que vocês conseguem imaginar, vai ser de inseto. Então, os estudos de insetos, de biodiversidade de insetos, eles são fundamentais, né? Já que não existe inseto marinho, eles só existem em habitats terrestres e de água doce, né? Eles são fundamentais, então, para compreender o funcionamento de qualquer ecossistema terrestre e do ciclo, ok? Só que como estudar inseto todo, né? Toda a classe dos insetos é impossível, você tem que abaixar um pouquinho o nível taxonômico. Foi o que eu fiz, né? Então, dentre todos os insetos, não deixei de ser sofredor, porque eu fui direto para o vice-campeão, que é a ordem Diptera, que engloba aí as moscas e mosquitos. E aí, na Rural, né, o que eu estou tentando fundar aí é um laboratório de estudos de biodiversidade de Diptera, que ainda não foi oficialmente implantado, por isso eu tenho esse logotipozinho aí provisório, né? Mas que eu pretendo que se chame Laboratório de Biodiversidade e Zoologia Integrativa de Diptera, da Rural. Certo? E o que é Diptera? Como é que a gente consegue diferenciar os Diptera dos outros insetos? Muito fácil. Ó. É só você ver a boquinha do bicho, né? Ela sempre tem forma de uma tromba, que a gente chama de probóscide. O que dá nome ao grupo Diptera é porque nós só temos duas asas aparentes, né? Para quem nunca estudou inseto, os insetos normalmente eles têm 4 asas. Mas nos Diptera, só as asas da frente, as asas anteriores, é que são desenvolvidas e funcionais. Por isso, o grupo se chama Diptera. O que aconteceu com as asas de trás? Elas se transformaram nessas estruturas aqui, que são estruturas que fornecem equilíbrio em voo, né? São órgãos sensoriais, que se chamam halteres ou balancinhos. E os filhotinhos de Diptera, as larvas, né? Elas não têm pernas. Né? É uma exclusividade aí dos Diptera entre os insetos também. Então, a larva de Diptera é sempre ápoda. Então, isso são as sinapomorfias de Diptera. São as características que distinguem os Diptera aí de todos os outros animais. E que nos dizem que eles derivam de um único ancestral em comum. Tá? Diptera é uma das ordens mais estudadas entre todos os insetos, porque né, não deveria ser, não se deveria estudar coisas simplesmente por causa disso, mas a realidade é que se estuda muito porque tem um impacto econômico muito grande. Então a gente tem aí estudos aplicados de Diptera, tanto na área da entomologia agrícola, né, com essas famílias aqui, né, a família Cecidomidae,
que são os mosquitos galhadores, né? Então, eles induzem a formação de um tumor no tecido da planta, que vai conter no seu interior as larvas do mosquito, que vão ficar protegidinhas ali, e ao mesmo tempo em que elas se alimentam. A gente vai ter as mosquinhas agromyzidae, que são as famosas moscas minadoras, né, que são os bichinhos que fazem esse tipo de estrago aqui nas folhas das plantas, né, abrem um túnel entre uma epiderme e a outra da folha, e aí matam o tecido que está ali dentro. Né? E a gente tem a família Tefritidae, que são as famosas moscas das frutas. Né? Então, quando você abre uma goiaba e tem uma minhoquinha, um bichinho ali na goiaba, ou na laranja, na maioria dos frutos, né, é porque uma mosquinha dessa aqui usou esse ovipositor comprido para injetar o ovinho lá dentro e garantir comida para o seu bebezinho, que é a larva. Tá? Então, essa aqui é a galerinha que causa, né, prejuízos em lavouras, em culturas vegetais, por isso estão aí na entomologia agrícola, mas a maior destaque para os díptera está mesmo na entomologia médica. Né? Díptera é a maior ordem, tá, em importância médica e médico-veterinária. Então, a gente tem aqui alguns dípteros que são vetores de doenças, né, de doenças importantíssimas, né, como a família Culicide aqui, que é vetora da dengue, febre amarela, né, a família do famosíssimo Aedes aegypti. Tá? Mas a gente também tem famílias menores, como Ceratopogônide, Simúlide, né, que são os famosos borrachudos, que transmitem filariose, leishmaniose, e várias outras doenças virais ou causadas por protozoários ou até mesmo animais. Temos os Tabanidae, que são as famosas mutucas, não transmitem doenças, mas elas, como tem um aparelho bucal muito grande, eles podem machucar quando vão se alimentar. Né? E a gente tem também famílias causadoras de miíase, né? Que são moscas que põem suas larvas em seres humanos ou em animais, e essas larvas se alimentam dos tecidos. Então a gente tem aqui a família Estride, que é a família do Berne, e Sarcophagidae, está faltando aqui Califórnide, que causam miíases também, popularmente conhecidas como picheiras. Tá? Está entrando muito na moda ultimamente também, aí como uma aplicação de estudos de díptera, principalmente envolvendo essa família aqui, a família Sarcophagidae, também a aplicação em estudos forenses, né, a famosa entomologia forense, onde você usa dados dos insetos coletados em cadáveres para poder fazer auxiliar na investigação de crimes, principalmente de crimes com morte violenta. Tá? Só que aí, para além, né, dessa moda de só estudar aquilo que tem aplicação, díptera tem uma diversidade morfológica e ecológica imensa, sendo que em diversidade ecológica ela é a ordem mais diversa entre os insetos. Então, imaginem aí um nicho ecológico, imaginem um papel que algum bicho possa exercer no meio ambiente e vai ter um díptero que vai estar fazendo esse papel. Então, a gente tem dípteros predadores, temos dípteros herbívoros, temos dípteros decompositores, parasitas, tá? Endoparasitas, ectoparasitas. Então, tem de tudo aí. Díptero aquático, terrestre, saprófago. Né? Então, tem para tudo que é direito. Isso aqui é só uma pequena amostra da diversidade morfológica dos adultos e das larvas que a gente tem dentro da ordem díptera. Tá? Como eu falei, em termos de diversidade, ela é a vice-campeã, só perdendo aí para os besouros, como eu falei para vocês. Em números, né, a gente tem aí uma estimativa de 160 mil espécies conhecidas de díptera. Vou falar mais um pouquinho adiante sobre espécies conhecidas e estimadas. Né? Essas espécies elas são divididas em 160 famílias em todo o mundo, o que representa de 10 a 15% de toda a biodiversidade mundial.
tudo, todos os seres vivos conhecidos, né? Vocês pegam aí, os dípteros representam uma porcentagem entre 10% e 15%. Vocês podem ter acesso a esses dados, né? A Ordem Díptera ela tem uma database na internet que é atualizada, que é o Sistema Dipterorum, é só procurar lá no Google, e aí você acessa os dados sobre as espécies existentes, todas as espécies reconhecidas de díptera. Ele acabou de ser atualizado, então aí tudo que foi descrito até mais ou menos uns 2 meses atrás deve estar compilado lá, para quem tiver curiosidade. Tá? E falando de Brasil, dentre essas 160 mil espécies aí do mundo, nós temos 11.217 espécies ocorrendo no Brasil, sendo que 1.336 delas são endêmicas, ou seja, só ocorrem aqui no Brasil e mais em lugar nenhum do mundo. Né? Estão distribuídas aí entre 118 famílias, dentro do total de 160 de díptera, e também existe uma database só para a fauna brasileira, que é o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. Então, se você tiver curiosidade também de saber quais espécies são essas, para todos os animais, não só para díptera, é só também jogar lá no Google Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, que você vai ter acesso a essas informações. Tá? Então, falando de carreira acadêmica, já que agora eu estou estabelecido e pretendo ficar bastante tempo estabelecido, provavelmente até eu me aposentar, o que a gente pretende fazer, então, nesse futuro laboratório de biodiversidade de díptera da Universidade Rural? Então, para trabalhar com biodiversidade, em geral, a gente sempre segue essas 3 fases que retroalimentam uma a outra, né? Que é o quê? A primeira fase é a fase da taxonomia, ou da alfa-taxonomia, onde a gente faz levantamentos de biodiversidade, ou seja, a gente escolhe áreas para coletar e a gente mergulha de cabeça nas publicações, né? E a gente recolhe informações sobre o que existe, quantas espécies e quais são as espécies que existem ali naquela área, né? E aí a gente elabora, né? A gente levanta, né? Busca saber o que tem ali, a gente elabora revisões e chaves de identificação, ou aprimora as que já existem, né? E a gente forma ou enriquece as coleções entomológicas que vão ser o testemunho da biodiversidade que a gente está trabalhando naquele local. Por isso que eu digo que as coleções biológicas elas têm valor incalculável. Por quê? Porque elas são as únicas provas materiais de que aquelas espécies ocorreram naqueles locais, naquela época. Quando nós perdemos essas informações, a gente perde a prova de que aquelas espécies existiram ali. E isso é muito grave. Então, além de tudo isso, a gente também inicia a formação de recursos humanos em taxonomia. Por quê? Porque a gente não é imortal, a gente não é elfo de Tolkien, então a gente não vive para sempre. Então, uma hora eu vou ter que me aposentar ou eu vou morrer. E aí, alguém tem que me substituir, senão todo o trabalho para. E não pode parar. Eu vou dar para vocês daqui a pouquinho uma perspectiva de como isso acontece. Tá? Então, o início dos trabalhos é formar essa base aqui, trabalhar exatamente no básico do básico. Quando a gente já tem dados o suficiente vindos aí desse básico do básico, aí a gente pode passar para a fase 2. O que é a fase 2? É a gente obter dados através desse material bruto que a gente coletou. Ou seja, trabalhar em cima da morfologia dos bichos, obter dados morfológicos, tanto através da observação convencional da biologia, como de métodos menos convencionais, como microscopia eletrônica. Tá?
obter dados moleculares, né? A diversidade molecular também é uma ferramenta importantíssima para a gente trabalhar com biodiversidade, e obter dados de Ivo-Divo, ou seja, história natural, biologia do desenvolvimento dos bichos, né? Como eles vão desde embrião até, né, o desenvolvimento pós-embrionário, ou seja, de ovo até larva, até pupa, até adulto, né? Com isso, você tem informações o suficiente para abastecer a fase 3, que é, né? Primeiro você pegou dados primários, aí na fase 2 você desenvolve esses dados secundários, e aí quando você tem dados secundários o bastante, você pode partir para a fase 3, que é a compreensão ampla da biodiversidade a partir desses dados que você obteve. Ou seja, é a fase da sistemática filogenética e biogeografia, de você entender os padrões evolutivos e os padrões de distribuição, e então começar a trabalhar com a história da biota de cada bioma que você conhece. Então você começa a fazer filogenias, árvores evolutivas, e trabalhar com a biogeografia, que é a história de como essas linhagens evolutivas se separaram e chegaram aonde elas vivem atualmente. É estudar, né, segundo a famosa frase do fundador aí da Panbiogeografia, o Leon Croizat, é estudar como a Terra e a vida evoluem juntas, porque elas evoluem juntas, certo? Então, conforme a gente vai avançando, né, a gente vai implementando essas fases, e aí, quando a gente consegue implementar, aí a gente pode dizer que a caminhada chegou no seu clímax e a gente não tem mais tanto para onde acelerar, a não ser que, como a gente está falando de ciência aí, venham novas teorias, novos dados e tudo, porque a ciência ela não é estática, ela passa por períodos de estase e períodos de revolução. Então, a gente nunca para. Mas quando chegar essa fase aí, é que eu vou poder dizer, então, que o caminho chegou em uma estabilização de aceleração, né? Porque o caminho não terminou quando eu cheguei na Rural, quando eu passei no concurso. Na verdade, foi só a formação que terminou. O caminho começa quando você está numa carreira estabelecida de verdade. E aí, quando a gente chega nesse clímax aqui, é que você pode dizer que você chegou no ápice aí do seu desenvolvimento profissional. Só que trabalhar na universidade não inclui apenas o ensino e a pesquisa, né? Tem também o terceiro pilar universitário que não pode ser esquecido. Por quê? Porque na universidade a gente tem que passar aquilo que a gente produz de conhecimento para a sociedade, né? E a gente tem algumas ideias de como fazer isso também. Por exemplo, né? Ensinar a evolução no Brasil, vocês, principalmente aqueles que já têm aí trabalho em escola, devem aí estar antenados disso, né? Então, vocês devem saber que há resistência ao ensino de evolução por deficiência filosófica, né, por antropocentrismo arraigado na sociedade, por interferência de políticos, de religiosos, por material didático defasado. Então, uma das ideias que a gente tem lá no laboratório é capacitar quem está na linha de frente do combate, ou seja, os professores, a ensinar a evolução com uma melhor qualidade. Além disso, a gente também pode enveredar para a biodiversidade aí, fazendo o quê? Fazendo divulgação científica, né? Ou seja, fazendo com que as mosquinhas sejam um pouquinho mais famosas e menos alvo de preconceito, como elas são atualmente, né? E encorajando o que a gente chama de naturalismo amador, que foi uma das coisas mais legais que eu vi, por exemplo, no meu estágio no Canadá. Lá a gente tinha o Ottawa Entomology Club, que era uma reunião
não de cientista, gente, era de cidadão mesmo, desde velhinho até criancinha pequena que ia assistir às atividades e participar das atividades por pura curiosidade sobre insetos, né? Então a gente tem uma ideia de fomentar esse naturalismo amador aqui no Brasil, que é algo também que quase não existe por aqui, né? E aí fomentar também, como uma consequência, o que a gente chama de citizen science, que é o quê? Inserir essas pessoas que são amadoras, que não são profissionais, no processo de produção de conhecimento. Por quê? Porque você não pode estar em campo toda hora. Se você tem aliados que não são profissionais, mas que podem te fornecer material, por exemplo, ou informações, sem que você precise estar ativamente no campo toda hora, isso é fundamental, né? É uma ajuda muito grande para a gente fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, só para a gente terminar aqui nosso resumo, né? A gente, como eu tentei passar para vocês, tem as vantagens. Por exemplo, eu conheci vários lugares do Brasil e do mundo graças a estar trabalhando com biodiversidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio no Canadá, né? Tive a oportunidade de ir em vários congressos, em vários estados, várias cidades do Brasil, e também congressos internacionais em alguns países do mundo, né? Então, essa é uma parte muito legal. Outra parte legal de trabalhar com biodiversidade é a chance de você descrever espécies novas, né? Você ser o autor das espécies, inclusive poder ter o privilégio de escolher os nomes dessas espécies. Então, eu já descrevi desde espécies existentes até essa aqui, né, que é um fóssil de âmbar, né? Então, essa é uma parte muito legal, muito recompensadora. Você poder ir para o mato em diversos biomas também é sensacional, né? Então, eu já tive, por exemplo, na floresta amazônica, já estive na Caatinga. Como eu sou daqui do Rio, né? Eu cresci na Mata Atlântica, já tive no Cerrado. Eu posso dizer que só me falta aí o Pantanal e os Pampas, praticamente, para ter conhecido todos os biomas brasileiros aí. E o mato é a parte, né, terapêutica / divertida do trabalho de biodiversidade. E também ser chamado para eventos como esse, que também, né, é uma honra muito grande e né, ter noção desse reconhecimento que é ser chamado para a gente passar o que a gente produz para outras pessoas, popularizar aí a ciência. Só que tem o desafio, né? E não é pequeno. Então, eu vou pegar um exemplo aqui do professor José Albertino Rafael, que é lá do INPA, de Manaus, né? Um pequeno estudo que ele fez só com diversidade de insetos. Eu não estou falando aí de todos os animais, para vocês terem ideia do tamanho do desafio que é trabalhar com biodiversidade no Brasil, tá? Então, nesse estudo aqui, né, que é o conhecimento da diversidade de insetos no Brasil, o professor compilou, né, quantas espécies conhecidas existem no Brasil. Então, ele está trabalhando, lembrando que isso aqui é um trabalho de 2009, esse trabalho que vai estar lá nos anexos para vocês pegarem depois, é um trabalho de 2009, tá? Então, já tem defasagem nesse trabalho, o número já é maior do que está aqui, tá? Mas ele está trabalhando aí, então, com uma diversidade total de 993 mil espécies conhecidas no mundo, tá? E aí, dentre essas 993 mil, 90.300 aproximadamente são espécies que ocorrem no Brasil. Ou seja, o Brasil detém aproximadamente 9% das espécies de insetos do mundo. Agora, quando você passa a analisar as ordens mega diversas, que são 4, Coleóptera, Díptera, Lepidóptera e Himenóptera, tá? 92% das espécies dessas ordens megadiversas estão aqui no Brasil. Então, é muito bicho. É bicho pra caramba. E qual é o problema?
né? Essas espécies são as espécies conhecidas, tá? Que passaram por todos os ritos necessários para serem consideradas espécies válidas, ou seja, tem o tipo depositado em uma coleção científica, foram descritas e passaram por uma publicação aonde, né, é a prova que a espécie é válida, tá? Só que não existem no mundo só essas espécies que a gente consegue coletar, publicar e depositar na coleção. Com certeza, existem muitas espécies que não sofreram esse processo, esperando para que a gente vá lá, colete, passe a conhecê-las em todos os biomas brasileiros. E aí, as estimativas conservadoras é que o número real de espécies, o número que exista realmente na natureza, né, conservadoramente seja de 5 vezes o número conhecido. Ou seja, se a gente tem mais ou menos 90 mil espécies no Brasil, o número real de espécies de insetos no Brasil é provavelmente daí da casa dos 480 a 500 mil espécies, ou seja, 500 mil de espécies. Só que taxonomistas de insetos em atividade, na época aí do estudo do professor Rafael, eram 140. Né? Novamente, o estudo já está defasado, alguns aposentaram-se, outros faleceram e alguns outros passaram a ter um emprego e aí serem considerados taxonomistas em atividade. Mas não deve ter flutuado muito desse número. Ou seja, é bicho demais e taxonomista de menos, né? E aí, com uma média otimista de que um taxonomista descreveria cerca de 100 espécies novas durante a sua carreira acadêmica, nós temos aí algumas constatações que o professor Rafael coloca lá no artigo. Primeira, né? Nós temos um taxonomista, levando em conta aí o território brasileiro, um taxonomista para uma área de território brasileira correspondente a um estado inteiro da Paraíba. Certo? E segundo, nesse ritmo, a gente levaria de cerca de 3 mil anos para conhecer o total da diversidade brasileira de insetos. Não estou falando de animais, estou falando só de insetos. Eu assisti uma palestra num congresso de zoologia em que o professor Rafael tinha dados mais atualizados, né? Então foi depois de 2019, ele já tinha mudado o cálculo para 8.500 anos de estimativa para a gente conhecer o total da diversidade brasileira. Então, esse é o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? A taxonomia não é a área mais glamurosa da biologia. A maioria dos alunos que eu vejo recém-chegados ao curso ou querem ser da saúde, né? Ou querem enveredar aí para a ecologia e também querem trabalhar com os bichinhos fofinhos, né? O biólogo recém-chegado, eu digo que quer trabalhar sempre com a tartaruguinha, com o golfinho ou com o gatinho. Ninguém quer trabalhar com inseto, né? Então, é isso, gente. É bicho demais para taxonomista de menos. Nós precisamos urgentemente de mais taxonomistas. Isso aí era o desafio, tá? Pré-2019. Por quê? Porque em 2019 o buraco ficou mais fundo ainda. Por quê? Porque agora a gente tem que jogar contra os nossos próprios governantes. A gente tem ataque do lado do meio ambiente, tem ataque do lado da formação dos cientistas e taxonomistas e tem ataques com base no governo em geral, que é de uma perspectiva abertamente anti-ciência. Então, a tarefa é árdua, né? Só que eu quero, pelo menos, arrancar a língua do monstro enquanto ele me engole, né? Para que ele não passe impune.
Então, eu aceito o desafio, né? Já aceitei e estou aí tentando cumprir esse desafio da melhor maneira possível. Chamo vocês para virem, né? Quem vem junto? Essa é a chamada. Vamos embora ser taxonomista, certo? O que a gente está esperando? Ok? Então, isso é mais ou menos o que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu coloquei aqui os meus contatos, caso você queira, e vou fazer uma propagandinha, né? Eu estou fazendo algumas lives semanais sobre ciência, evolução, baseado em algumas aulas que eu já dei, né? Amanhã a gente vai falar sobre evolução, né? Processo evolutivo, além do senso comum. Então, quem quiser dar uma olhada lá, pode ir lá, né? No Facebook começa às 19 horas e no Instagram às 21, tá? Então, novamente, agradeço pelo convite. Muito obrigado e passemos aí as perguntas para quem quiser. Boa noite, professor Leonardo. Eu tenho que colocar de uma maneira mais respeitosa, não posso dizer que você foi meu veterano de graduação na Rural, não é mesmo? Então, vamos agradecer a sua presença. Você teve várias observações que depois, inclusive, eu te passo, como o fato de que pena, os dípteros sofrem muito preconceito, então eu tenho certeza que é uma observação que você ia amar ouvir. A gente tem algumas perguntas pontuais. Um aluno, essa é uma pergunta bem rapidinho, um aluno perguntou se as espécies de díptera que você trabalha especificamente, elas são de interesse veterinário. Não, na verdade, eu trabalho com uma família que não tem interesse econômico algum, né? O interesse seria conhecer a diversidade, né? Porque a gente trabalha na ciência básica. Então, a gente cria o conhecimento que depois as pessoas podem aplicar. Então, por exemplo, né, o trabalho do taxonomista é esse, ele vai coletar, vai inventariar, vai identificar, e aí, quando chega alguém que já vai pegar esses dados que já estão construídos, aí alguém pode chegar e usar isso para alguma aplicação. Por exemplo, a família que eu trabalho, que é a família Conoptide, ela é parasitoide, ou seja, é tipo alien. A larva se desenvolve dentro de outros insetos. Então, como esses insetos preferidos, né, dessa família são, em um grupo, abelhas e marimbondos, em outro grupo, grilos e baratas, no grupinho de abelhas e marimbondos, aí tem uma aplicação que é o quê? Eles são potenciais pragas de apicultura, tá? Então, podem causar prejuízos aí a alguém que esteja criando abelhas com intenção de produção de mel, própolis e cera. E do outro lado, o grupinho que ataca aí grilo, gafanhoto, barata, pode ter alguma aplicação para, por exemplo, controle biológico de pragas, né? Soltar esses bichos em alguma plantação e que eles, né, ponham os ovos dentro de baratas ou gafanhotos que sejam pragas. Só que para isso você tem que desenvolver sistemas de criação em laboratório. Por isso que a gente tem que trabalhar com o básico antes, que quem vai desenvolver, por exemplo, quem vai pegar um bicho desse, identificar corretamente, jogar para tentar criar em laboratório, não vai ser o taxonomista, vai ser já uma pessoa da entomologia agrícola, da entomologia aplicada, tá? Agora, veterinário, não. A minha orientadora trabalha com um grupo de interesse forense veterinário, que são as sarcofágides. Aí eles vão ter, são moscas que se desenvolvem em cadáveres. Aí vai ter essa aplicação. Quando você citou a entomologia forense, como a gente que está nessa área há bastante tempo sabe, assim, várias pessoas se manifestaram com entomologia forense, meu amor, então várias pessoas citaram isso, e uma pessoa não fez propriamente uma pergunta, mas fez um link interessante que eu acho que você vai gostar, até pela sua história. Para quem assistiu a palestra anterior, que foi sobre botânica, essa é muito relacionada com plantas também. A interação inseto-planta é fantástica. Sim.
Essa família que eu trabalho, inclusive, ela é polinizadora, porque a maioria das famílias que são parasitoides existe uma ligação muito grande entre o parasitoidismo e a nectarivoria. Então, a maioria dos bichos que são parasitoides, quando larva, são nectarívoros quando adultos. Então, e eles têm importância nos processos de polinização, por exemplo. Mas é só uma das facetas. A gente viu aí que tem dípteros que induzem galha, né? Então, eles modificam a estrutura anatômica e fisiológica de planta, díptero minador, né? Então, você tenta, para o campo da ecologia, da interação, também tem uma plenitude de coisas que você pode fazer. Como eu disse, é a ordem ecologicamente mais diversa. Então, tudo que você imaginar que você pode fazer com bicho, você pode fazer com díptera. Vai ter alguém fazendo em algum lugar, é só questão de procurar. E a última pergunta, por causa, infelizmente, do nosso horário, com tantas espécies endêmicas e o grande preconceito que existe com esse grupo zoológico, existe algum projeto de preservação dos insetos? E essa mesma pessoa, em outros momentos, inclusive, citou. Então, eu retorno à minha pergunta, não deveria haver algum tipo de projeto para preservação dos insetos ou dos biomas onde eles se encontram no Brasil? Bom, sim, projetos existem, tá? Não, assim, eu não vou dizer que é um projeto, ou que são projetos exatamente voltados para a preservação, porque a gente não pode fazer ainda projetos voltados exclusivamente para a preservação, porque a gente, com relação ao inseto, né, a gente tem aí mais de um século de entomologia formal no Brasil, né, desde lá do século XIX, com Fritz Miller, em Santa Catarina, né, que basicamente começou a fazer coleta aqui ainda na época do Império e tudo, mas a gente, apesar desse tempo todo, né, como é muito bicho e pouca gente estudando, a gente ainda não conseguiu passar daquela fase 1 dos insetos, né, daquela fase de levantamento. Então, como vocês viram, né, o número de insetos desconhecido ainda é muito maior do número conhecido. E, né, exatamente, o primeiro passo para qualquer processo de conservação é o levantamento. Você não consegue conservar ou preservar aquilo que você não conhece. Então, a gente só vai poder ter projetos que vislumbrem a conservação plena das faunas de insetos quando a gente conhecer. E a gente ainda não conhece. A gente está longe de conhecer a totalidade. Então, o primeiro passo para conservar inseto é ser taxonomista e conhecer, coletar em todos os locais possíveis e conhecer. Eu posso citar um que eu participei, tá? Que ocorreu aí entre os anos de 2012 e 2015, que foi o Cisbiota díptera. É só botar lá no Google, que ele tem uma página de divulgação dos resultados até hoje, né? E aí você pode acompanhar. Eu participei como o especialista da família Conópolis. Então, o bom, né, de trabalhar com díptera no Brasil é isso, porque a gente trabalha em forma de rede. Né? A dipterologia ela é uma área bastante forte da zoologia brasileira e da zoologia mundial. Para quem não sabe, o Willy Hennig foi dipterólogo, né? O cara que fundou a sistemática filogenética. Então, os dipterólogos do Brasil, eles formam uma comunidade bastante unida e normalmente eles trabalham em rede. Então, o projeto foi esse, né? Foi reunida uma rede de pesquisadores de díptera do Brasil inteiro, e aí cada um especialista em uma ou mais famílias, e aí o pessoal percorreu a fronteira oeste quase toda, né? Foram do Mato Grosso do Sul até Rondônia,
durante 3 anos, coletando tudo que tinha direito e mandando para os especialistas no Brasil inteiro para fazer o levantamento dessa fauna. Então, esse já é o primeiro passo para a gente ter projetos de conservação, né? Então, a gente ter a base do que existe na verdade. E aí, a gente, com isso, tem a ferramenta para saber o que precisa e o que não precisa de maiores esforços de preservação, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Aqui no chat, várias pessoas citaram não apenas aquilo que eu tinha pedido que você desse como testemunho, relacionado ao fato de que você não desistiu do seu sonho, que era fazer pesquisa numa área que não é exatamente a mais glamurosa dentro da biologia, tá bom, gente? E várias pessoas falaram muito sobre o seu amor pelo que você faz, que na sua fala fica muito claro o quanto você gosta da área de trabalho. E, posteriormente, quando você começou a falar de dípteros, vários participantes colocaram falando justamente que é uma pena que essas informações não sejam passadas na educação básica e em algumas situações, até mesmo na própria graduação, para que esse preconceito seja desfeito. E aí, no seu projeto de extensão, fica aí a sugestão para que sejam colocados aí mais professores em acesso a isso, para que ao longo do tempo a gente consiga ter um olhar um pouco diferenciado para dípteros, obviamente, mas para insetos como um todo, porque uma aluna aqui, por exemplo, falou que matou tudo que era inseto que chegava perto do maracujazeiro dela para polinizar, e ela só tem flores de maracujá e não tem maracujá propriamente, né? Então agora ela já não faz mais isso, e como futura bióloga, com sua ajuda, com certeza, ela não fará mais. Muito obrigada, professor Dr. Leonardo, muito obrigada aos participantes do nosso simpósio de Biologia Online. Amanhã nós temos mais 2 palestras e antes nós temos as oficinas. Convido a todos vocês para participar novamente e que vocês tenham um excelente descanso. Obrigada. Obrigadão, Flávia. Obrigadão, Bruno. Agradeço de novo o convite. Todo mundo que teve a paciência aí de assistir. Não esqueçam, podem pegar lá nos anexos a apresentação e o artigo.